Olá, pessoal! Hoje, na unidade 6 de História, nós vamos falar sobre os lugares tem história, das páginas 20 a 34, lá na apostila de História. Então, vocês vão ver com a professora que nós já falamos sobre vários bairros, não é? Em geografia. Então, não há necessidade da gente ficar relembrando sobre isso, né? Nós já falamos que os bairros têm história, que os bairros se modificam, então nós vamos passar já para a página 22, para a gente falar sobre presente e passado, que também já falamos na aula de história. Então, aqui nós temos transformações nos bairros ao longo do tempo, como nós já falamos bastante, então vamos para a leitura? Então lá, passado e presente. O local em que vivemos pode ter passado por diversas transformações ao longo do tempo. Assim, observando, por exemplo, as ruas, as praças e antigas casas e edifícios, podemos conhecer mais sobre a história do bairro ou da cidade. Leia o texto a seguir sobre a cidade de Belém, lá no Pará. Então vamos lá. Eu sou uma cidade que continua crescendo e, apesar disso, não perdi todas as marcas do meu passado. A Cidade Velha foi o meu primeiro bairro. Lá está a minha primeira rua, que antes se chamava Rua do Norte e hoje é a Siqueira Mendes. Esse bairro é o que mais se sobressai, com seus casarões seculares, recobertos de azulejos decorados e igrejas, também seculares e imponentes, como a Catedral da Sé, além de prédios e monumentos importantes. Aí se destacam também o Complexo Feliz Lusitânia, que inclui o Forte do Castelo, a Casa das 11 Janelas e a Igreja do Santo Alexandre, todos tombados como patrimônio histórico e cultural. Por outro lado, tem outros bairros que apresentam contrastes marcantes, com casas grandes, bastante antigas, algumas bem conservadas, outras nem tantos. Em meio a prédios modernos e sofisticados e também casas simples ou populares, algumas até construídas em cima de alagados, as famosas palafitas. Então, observe a imagem, ó. Então, antes da Pro passar para outra página, vamos ver o que é seculares, com mais de 100 anos. Imponentes, grande importância, grandioso e luxuoso, tombados, bens de importância histórica e cultural, protegido pelo Estado. Sofisticado, elegantes, chiques, palafitas, sistemas utilizados para sustentar construções em regiões alagadas por meio de estaca, aquelas casinhas que são feitas em cima dos rios, tá bom? Agora nós vamos para o jogo rápido do exercício da página 23. Exercício 1. Após a leitura do texto e a análise da fotografia, responda as questões a seguir. Número 1. Quem é o narrador do texto? Qual é o tema tratado? Vai respondendo aí. Número 2. Marque um X na afirmativa correta sobre a cidade de Belém, de acordo com o texto, tá? Então, a cidade de Belém manteve as características ao longo do tempo? A cidade é bastante nova, apresentando apenas elementos modernos em seus bairros? A cidade cresceu e passou por mudanças ao longo do tempo, mas diversas características antigas foram preservadas? Então, vai marcar o X só na correta. Qual é o nome do primeiro bairro da cidade? Está bem no comecinho do texto, olha lá. Número 4. Pinte de azul o quadradinho onde está escrito o nome da primeira rua do bairro, Cidade Velha, e de amarelo o quadradinho com o nome atual dessa mesma rua, Rua Siqueira Mendes, Rua do Norte. Então, tá bem facinha essa. Número 5. Qual é a principal característica do bairro Cidade Velha? Responde aí também. E número 6. Quais são os contrastes marcantes em outros bairros? Então, pausa aí no vídeo, faça e depois você dá pausa novamente para corrigir.
Então, vamos corrigir. Número 1. Quem é o narrador do texto e qual é o tema tratado? O narrador do texto é a própria cidade de Belém, não é mesmo? É a principal do texto, é a cidade de Belém, que conta as mudanças pelas quais passou durante o tempo. Então, se você colocou a cidade de Belém, né, e se trata das mudanças, também acertou. O número 2 era para marcar um X somente na alternativa correta, né? Se a cidade do Belém manteve as características, a cidade é bastante nova, apresentando elementos modernos, ou a cidade cresceu e passou por mudanças? A cidade cresceu e passou por mudanças, né? Com características antigas que foram preservadas. Qual é o nome do primeiro bairro da cidade? Essa é fácil, né? O nome do primeiro bairro da cidade é Cidade Velha. Se você colocou só Cidade Velha, também acertou. E agora, era número 4, era para você pintar o quadradinho de azul, onde está o nome da primeira rua do bairro, e de amarelo, né, o nome atual dessa rua. Então, olha lá, amarelo é Siqueira Mendes e azul é Rua do Norte. Número 5. Qual é a principal característica do bairro Cidade Velha? Qual é a principal? A presença dos casarões seculares, os casarões que têm séculos lá, né? E o número 6, quais são os contrastes marcantes em outros bairros? Olha lá, a presença de casas grandes e bastante antigas e, ao mesmo tempo, prédios modernos, tá? Aqui não está aparecendo, mas é prédios modernos. Vamos ver um pouquinho mais na página 24. Memórias e história do bairro. Lembra que a professora falou em geografia? Todo bairro tem história, todo bairro conta uma história. Então, vamos ver a história desse bairro agora? Leia o relato a seguir de Bernardo Kuczynski, no qual o autor conta algumas mudanças ocorridas em seu bairro na época em que era criança. Então, vamos ler com a professora, dedo na leitura para a gente fazer a leitura. Morávamos em chácara ou em casas simples, porém com enormes quintais em que havia hortas, pomares, galinheiros. Catamos muitas frutas no pé, cutucando a árvore com a lata vazia, amarrada na ponta de uma vara. Minha rua era de terra larga e poeirenta e tão despovoada que nem tinha nome, era a Rua 2. A maioria das casas ficava de um só lado. O outro era quase tomado por um eucaliptal, pés de eucalipto, tá, gente? E um enorme morro coberto de mato, com uma clareira no topo, onde ficava nosso campo de futebol. A cada dia da semana, um vendedor percorria nossa rua tocando o sininho e apregoando sua mercadoria. Um dia era o peixeiro e nesse dia comíamos sardinha. Outro dia, o homem tocando os cabritos e nesse dia bebíamos leite de cabra. Depois, o entregador de gelo e assim por diante. A geladeira era uma caixa de madeira grossa. Enfiava-se um bloco de gelo lá dentro junto com os alimentos a serem conservados. Olha que interessante, pessoal. Agora vamos ver o que é eucaliptal? Terreno com plantações de eucalipto. E apregoando é anunciando, tá bom? Lembra que a professora falou sempre para vocês grifarem as palavras? Isso mesmo. Então, a professora viveu essa época, vocês sabiam? A gente comia fruta nos pés, né? Colhia lá nos pés. A nossa rua era larga, empoeirada, de terra. Então, eu vivi nessa época e era muito legal. Agora, na página 25, vamos continuar a leitura. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos quando, certo dia, chegaram à rua muitos homens munidos de pás, picaretas e enxadões.
abriram um rasgo profundo no barranco e se puseram a desmanchar o morro. Atrás deles vieram dezenas de pequenas caçambas puxadas por burricos, que levavam a terra para longe. Era um vai e vem incessante, divertido de se ver. E lá se foi o nosso campinho. No lugar do morro, ergueram uma vila com umas 30 casas de cada lado, todas iguais. Eram os anos de 1940, época em que em toda São Paulo construíram-se vilas. O desmonte do nosso morro significou o fim da minha infância e o começo da urbanização total da Água Fria. As construções nunca mais pararam e até hoje o bairro é um amaranhado de sobrados e arranha-céus, onde mal se vê um palmo de terra. Os territórios da minha infância só existem agora na minha memória. Então vamos ver o que é munidos, equipado, trazendo algo. Urbanização, transformação de uma região rural em uma cidade com construções, comércios, moradias e ruas. E amaranhado é uma mistura disso tudo. Então veja como ele está contando o bairro dele, né? Ele vivia uma infância feliz, contente, brincava no campo de futebol, né? Só havia mato, né? Tinha horta, tinha pomar. E o que aconteceu? Chegou a urbanização e foi modificando, trocando o campinho de futebol por casas, vilas, né? E foi crescendo esse bairro. E agora virou o quê? Uma cidade, né? Urbanizou, deixou de ser uma vila rural para ser uma vila urbana. E com isso a memória dele ficou o quê? Lá para trás, né? Da infância dele que ele tinha, que era tão gostosa. Um desafio para você na página 26. Em sua opinião, os relatos, como o de Bernardo, são importantes para se conhecer a história do bairro ou da comunidade? Por quê? Quais outros objetos ou documentos podem ser utilizados para compreender a história de uma comunidade? Então, essa é uma resposta pessoal sua, não é mesmo? Será que o Bernardo tinha importância para ele a história do bairro dele? Não tinha? É importante essas histórias para uma comunidade? Então, responde aí. Ainda na página 26 de vocês tem um jogo rápido, ó. Agora responde as questões seguintes sobre o relato de Bernardo Kuczynski. Número 1. O que você achou mais interessante no relato do autor? Número 2. Como era a rua em que o autor morava antes das mudanças no bairro? E a número 3. Como o autor se sentiu após as mudanças do bairro em que morava? Você já se sentiu de forma semelhante diante de alguma mudança que ocorreu em sua vida? Converse isso com seus colegas. Então, agora pausa no vídeo, faça aí e a gente já volta corrigindo. Então, olha lá, ó. Número 1. O que você achou mais interessante no relato do autor? Então, essa é uma resposta sua, né? Você pode achar o campinho de futebol, a urbanização, o que ele gostava de fazer, os pomares, as frutas, a horta e etc. Número 2. Como era a rua em que o autor morava antes das mudanças no bairro? Como que era essa rua? Ó, a rua era de terra, larga, cheia de poeira e despovoada. Então, tinha poucas pessoas morando nessa rua, né? E a número 3 também é uma resposta pessoal sua, tá bom? Agora, nós vamos para a página 28, ok? Então, vamos lá na página 28. Igual ou diferente. Projetada pelo arquiteto Henrique Mindlin, inaugurada em 1956, a concha acústica é um monumento localizado na Praça 1º de Maio, no município de Londrina, Paraná, ó, nossos vizinhos aqui.
Os usos da concha acústica passaram por algumas mudanças desde sua inauguração, no fim da década de 1950. Veja as fotos a seguir aqui, olha lá. A foto da concha acústica é em 1957, no município de Londrina, Paraná. Nessa época, esse espaço era utilizado para passeios a pé e também para a realização de apresentações artísticas. Agora, olha a foto dela em 2017, ó. A concha acústica em 2017, também no município de Londrina, aqui no Paraná. Embora ainda seja importante espaço de convivência, atualmente poucas atividades acontecem nesse local. Que cenário as duas fotos retratam? Que semelhanças e diferenças você identificou nessas fotos? Então, primeiro, ó, que cenário as duas fotos retratam? Olha aqui, um cenário, outro cenário, ó. Opa, passou demais aí. Então, essa é uma resposta pessoal sua, tá bom? Você vai responder, ó, o que modificou? Que cenário as duas fotos retratam, né? O cenário do quê? De apresentações artísticas, o cenário de uma concha, um cenário artístico. Então, o que você respondeu aí vai estar certo, porque você pode estar respondendo, ó, as mudanças com o tempo, então vai estar certa. Você pode colocar um cenário artístico, também vai estar certo, não é? As mudanças que aconteceram e que semelhança e diferenças você identifica nessas fotos. Ó, as semelhanças é que as conchas continuam iguais, não é? Mas e as diferenças? Olha aqui, ó, aqui tinha casas, aqui nós já vimos prédios. Então, vê aí e responde para a professora. E tem um desafio para você aí da página 28, ó. Faça uma pesquisa sobre alguns prédios antigos da sua cidade que mudou de função ao longo do tempo e compartilhe as suas descobertas com os colegas. Então, esse já é pessoal. Nossa, gente, meu modem aqui tá pulando rapidinho, tá? Não é a Pro que tá clicando, não. Tá mudando mesmo. Vamos ver a página 29 agora? Preservando a história. Há várias maneiras de conhecer a história de uma cidade ou de um bairro. Podemos visitar um museu, conversar com pessoas mais velhas, observar fotografias ou caminhar pelas ruas. Conhecer a origem de um nome de uma rua, de uma praça ou de um parque, por exemplo. É uma das formas de saber sobre as histórias de alguns marcos ou personalidades importantes da história local. Observe a imagem, ó. Tem uma imagem aqui, tem outra aqui, ó. Fotografia do coreto da Praça Monsenhor José Gregório e a Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Esse local, conhecido como Praça Matriz, a segunda praça mais antiga da cidade de Santarém, no Pará, com construções no século XVIII. Olha, então essa é uma praça muito, muito antiga. Acredito que houve transformações nela? Houve, claro. Agora aqui, ó, fotografia de estudantes em visita ao Museu Histórico Anita Garibaldi, localizado na Praça da República Juliana, na cidade de Laguna, em Santa Catarina. Essa é uma construção do século XVIII, onde funcionava o antigo edifício da Câmara da Cadeia. Então, olha, vê, uma foto de fotografia cultural e aqui também é outra, todas do século XVIII, tá, pessoal? Agora a página 30, ó, no bairro Jogo Rápido, número 1. No bairro da cidade em que você mora, há praças, estátuas ou outros monumentos relacionados à história local? Faça uma pesquisa e desenhe no quadro a seguir um espaço público ou monumento importante para a história do bairro ou da cidade onde você mora. Número 2. Agora escreva o nome desse monumento ou espaço público e conte por que ele é importante. Então, esse, pessoal, ó, resposta pessoal de vocês, tá? Cada um vai fazer um tipo diferente da outra, tá bom?
Agora, página 31 aí, ó, hora da leitura. Vamos ler com a professora? Então, vamos lá. Diversos bairros de cidades brasileiras são conhecidos por sua beleza e história. Isso faz com que eles atraiam turistas de diferentes locais do Brasil e até mesmo de outros países. Leia o texto a seguir que aborda a relação entre a história e o turismo e um famoso bairro da cidade de São Paulo. O bairro Liberdade é um bairro turístico da cidade de São Paulo, localizado parte no distrito da Liberdade e parte no distrito da Sé. É conhecido como o maior reduto da comunidade japonesa na cidade. A Liberdade deixou de ser um reduto exclusivo dos japoneses. Muitos deixaram de residir na região, mantendo apenas seus estabelecimentos comerciais. Com isso, o bairro passou a ser procurado também por chineses e coreanos, o que fez com que o bairro não fosse apenas conhecido como bairro japonês, mas também como bairro oriental de São Paulo. Vamos ver um pouco mais aí na página 31? Além de lojas, restaurantes e bares orientais, o bairro passou a oferecer outros atrativos. A Praça da Liberdade é utilizada como palco para manifestações culturais, como Bonodori, dança folclórica japonesa. Os palcos dos cinemas japoneses passaram a receber também artistas e cantores japoneses. Agora vamos responder as questões a seguir no caderno. Então, no seu caderninho, você vai marcar lá, página 31, e aí vai escrever, ó, qual é o nome do bairro citado no texto. Então, você não precisa escrever tudo que já está aí, não é? Você pode simplesmente colocar número 1 e a resposta. Em que cidade ele está localizado? E vai colocar lá. De acordo com o texto, por que o bairro é importante para os turistas da cidade? Então, também responde lá. Na cidade ou no estado em que você mora, há bairros ou outros locais que atraem turistas por causa da sua importância histórica? Se houver, escreva que local é esse e explique o motivo. Isso já é uma resposta pessoal, tá bom? Então, você vai pegar no seu caderninho, não há necessidade de você escrever tudo isso. Você vai colocar no caderninho de história, lembrando que o caderninho de história é o verde, e daí você vai colocar apostila, página 31, número 1, e aí vai responder qual é o bairro citado no texto e em que cidade está localizado. Depois o número 2 e aí número 3 é uma resposta pessoal, tá bom? Use o que você aprendeu. Número 1, compare as duas fotografias a seguir. Depois assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Então, primeiro nós vamos ver a Avenida Paulista, cidade de São Paulo, por volta do ano de 1900. Aqui já está a Avenida Paulista de novo, só que agora é atual. Então, dá uma olhada aí, ó. E depois vai responder, ó. Entre a primeira e a segunda imagem passaram-se mais de 100 anos. Verdadeiro ou falso? Há cerca de 100 anos, a Avenida Paulista era uma rua calma, com poucas construções, muitas árvores e não havia muitos prédios. Depois, o terceiro quadradinho. As duas fotografias mostram duas ruas diferentes em um mesmo ano. Podemos perceber que a Avenida Paulista não passou por mudanças ao longo do tempo? Então, olha aí, eu acredito que você já foi esperto, aproveitou a leitura e até marcou. Já V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos corrigir para a gente não perder tempo? Então, entre a primeira e a segunda imagem, passaram mais de 100 anos? Verdadeiro, sim, claro que passou. Há cerca de 100 anos, a Avenida Paulista era uma rua calma, com poucas construções e muitas árvores e poucos prédios? Verdades, não havia muitos prédios. As duas fotografias mostram ruas diferentes em um mesmo ano? Falso, claro que não, né? Podemos perceber que a Avenida Paulista não passou por mudança ao longo do tempo? Falso também. Então, agora, na página 32, para fazer mais,
Cite alguns meios de se conhecer a história de um bairro ou de uma cidade. Então, lembra que nós falamos bastante isso em geografia e agora estamos relembrando aqui quais são os meios da gente conhecer a história de um bairro ou de uma cidade. Então, essa é uma resposta pessoal de vocês aí. Há vários meios que a professora falou ao longo das aulas, tá? Vamos ver a página 33, mais um desafio para você. Marque um X na afirmativa que não apresenta, um meio de se conhecer e de se preservar a história de uma cidade ou de um bairro. Olha lá, pergunta anterior já tem uma resposta aqui, Então, vamos lá, eu vou lendo, vocês já vão marcando X, Visitar lugares como praças e museus, pesquisar e conversar com pessoas mais velhas, brincar com os colegas, e só vai marcar o X somente na alternativa que não apresenta o meio de se conhecer o bairro, Brincar com os colegas, porque olha o meio de conhecer o bairro, já respondendo a página 32, Visitar lugares como praças e museus, pesquisar e conversar com pessoas mais velhas. Agora, lembrando, isso que nós estudamos tudo na unidade. Então, agora aproveita aí para completar junto com a professora, Vamos relembrar o que aprendemos nesse bimestre, Complete as frases a seguir. Desde o nascimento, as pessoas convivem com diversos o quê? Responde aqui já. Na rua e no bairro em que moramos, podemos conviver diariamente com nossos o quê? Entre outras pessoas. Quem que nós podemos conviver? Existem várias de convivência que podem ser aplicadas em diversos ambientes em nos quais convivemos. Elas são importantes para que as pessoas convivam melhor. Quem que é várias o que aqui? Muitos lugares passam por blá 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 ao longo do tempo. Podemos conhecer sua história de diversos modos, como ler ou ouvir o que? Blá blá blá, realizar blá 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 e visitar lugares históricos. Então, pausa aí no vídeo, faça e volta para corrigir com a Pro, porque essa tá facinho, nós vimos ao longo de toda a unidade. Então, vamos corrigir? Desde o nascimento, as pessoas convivem com diversas o quê? Grupos, grupos sociais vários. Na rua e no bairro em que moramos, podemos conviver diariamente com os nossos vizinhos, entre outras pessoas. Existem várias o quê? Regras de convivências que podem ser aplicadas em diversos ambientes nos quais convivemos. Elas são importantes para que as pessoas convivam melhor. Muitos lugares passam por o quê? Por transformações ao longo do tempo. Podemos conhecer sua história de diversos modos, como ler ou ouvir o que? Relatos, realizar o que também? Pesquisas e visitar lugares históricos. Ainda aí na página 34, lugares de convivência. Quais são os lugares que nós convivemos? Responde aqui e aqui. Bairro e vida em grupo. O que você vai responder aqui? Vizinhos. O que nós vamos responder aqui? Quem são nossos vizinhos? E memória e história do bairro. Relatos. Então, faça aí também, pausa no vídeo, depois volta comigo para a gente estar corrigindo, tá bom? Então, vamos lá agora? Lugares de convivência. Quais são os lugares de convivência que nós temos? Primeiro lugar é a nossa casa. Segundo lugar, a rua que nós moramos, nossos vizinhos, não é? Bairro e vida ou grupo. Aonde que nós vamos ter? No bairro, nossa família. A vida em grupo é a nossa família. E os vizinhos? O que ele torna para nós? Amigos. E a memória e história do bairro são relatos, o quê? Preservar a história. Então, nós vamos contar a nossa história e preservar ela, ok? E por hoje é só. Nós finalizamos a nossa aula, tá? E eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. Beijo e até a próxima aula.